Gente, aqui é Jorge Amâncio, o velho Amâncio. Nós estamos de novo com as fofocas, com as loucuras, com as gracinhas. Tentam de todas as formas e maneiras enxovalhar o nome do presidente, a atuação dele. Nada que é feito de maneira positiva é divulgado com a ênfase daquilo que é feito de maneira estranha pelo próprio presidente e sua equipe, porque declarações esquisitas o presidente dá show, seus filhos, seus assessores, mas tudo bem. Agora, com essa declaração do filho, essa última declaração do filho, falando sobre a ditadura, foi infeliz? Foi infeliz. Foi ridícula? Foi ridícula. Mas não é tão grave como estão fazendo. Mas o negócio é fazer uma carga, é tentar de qualquer maneira como eles dizem, uma crise. Tem que ter uma crise. O governo está agindo de maneira negativa de algum jeito. O que interessa é o crescimento desse país. O que interessa para nós, cidadãos desse país, é o crescimento do país. Porque o crescimento vai trazer emprego, vai trazer condições de vida para os seres que habitam esse país. Isso é que interessa realmente. Mas isso é divulgado assim, com uma certa dúvida e papapá, mas os números estão dizendo aí. O país devagar está tomando rumo. E só não vai mais porque as instituições são perfeitas, têm que ser respeitadas. Nós temos uma Constituição que merece respeito, embora necessite de muito acerto, mas é o que nós temos. Meu Deus do céu, nós estamos aí com 40. Tem hora que as grandes emissoras, aquelas grandes, divulgam 12 milhões, mais 30 e tantos milhões de quebra-galho, bababá. Se fizer a conta direitinho, passa dos 50 milhões de desempregados. Ou seja, 50 milhões de famílias nesse país que estão no desespero. Estão no desespero. Estão precisando de tudo e mais alguma coisa. O serviço público, em todos os âmbitos, em todas as instâncias, que já eram precários, já eram deficientes, pioraram. Porque não tem mais aquele planinho de saúde das empresas, um planinho simplesinho, mas o cara já não ia já no SUS, ele já ia no médico particular, que tinha aquele planinho safadinho, mas tinha. As crianças não iam todas para a escola pública. Tinha uma escolinha ali, mais baratinha, mas melhor que a escola pública, e pai bola e coisa e tal, e as pessoas iam tocando as suas vidas. Aquele vagabundinho que não era muito chegado a emprego, tinha emprego, a própria família obrigava o cara a se mexer de maneira positiva. Mas hoje, esse vagabundinho bate no peito e diz para a família: não tem emprego, vocês estão vendo que não tem, por isso que eu estou ali fazendo um biscatezinho no tráfico e coisa e tal. Quer dizer, então, gente, tudo piorou porque o nosso país foi entregue às traças, ou melhor, aos lobos, às hienas. Foi entregue a gente que não tem nada a ver com o nosso país. Gente que roubou, gente que, olha, tem coisas mais graves ainda que o roubo. Tem muita gente perdendo a vida, muita gente perdendo a vida ao longo desses anos, em virtude dessa roubalheira toda. Que as pessoas que morrem em hospitais porque o hospital não tem como atender, porque não tem verba suficiente para manter um atendimento de qualidade, isso é o quê? Não é um crime derivado à roubalheira? É uma coisa que puxa a outra ou não é?
Nós temos aí a nossa legislação, ela se preocupou, a nossa Constituição, houve uma preocupação profunda em direitos, em proteções. Houve uma preocupação que não se discute. Estávamos saindo de um regime ditatorial para um regime democrático. Então tinha que haver uma proteção. Só que as pessoas estão usando essa proteção para justificar, quase justificar a sua roubalheira. Porque o que elas estão querendo com todas essas benesses, elas estão querendo o quê? Impunidade. Nós temos aí, já caminhando para 6 anos das operações derivadas da Lava Jato, pelo Brasil afora, um deputado e o filho que foram julgados até agora no Supremo. Um deputado federal e um filho que foi julgado no Supremo. Quer dizer, meu Deus do céu, se eram 100 e tantos deputados e papapá, e tinha senador, tinha não sei o quê, por que não houve julgamento dessa gente? Primeiro jogaram para a primeira instância, agora jogaram para a Justiça Eleitoral e sem ter condição, sem ter uma estrutura para fazer essas apurações que tem que ser feitas. Quer dizer, então o que essa gente quer? O Supremo lava as mãos, entrega para os parlamentares se o parlamentar vai ser preso, se não vai ser preso, se vai ser solto. É claro que vai ser solto, é claro que não vai nem ser preso. Porque eles vão defender de maneira corporativa os seus pares. Isso está na cara. Então a justiça hoje, meu Deus do céu, ainda tem ministros do Supremo que ficam disputando quem é que dá mais habeas corpus, que os pacientes têm que ser soltos. Quer dizer, então a coisa é de mal a pior. A instituição tem que ser respeitada, sim. Nós dependemos de uma justiça forte, coerente. Nós dependemos de um parlamento forte, coerente. Nós dependemos de uma presidência, do executivo, forte, coerente. Mas não é nada disso que está se vendo aí. Está se vendo é bateção de cabeça. Que está todo mundo preocupado com os seus próprios traseiros, que são de palha. Então vamos cuidar do nosso traseiro, porque o fogo pode chegar na gente. Em raríssimas exceções, você vê uma preocupação de fazer a coisa como tem que ser feita. Modernizar a legislação, trazer essa legislação para os dias atuais. Porque lá em 88 nem se falava em parlamentar ladrão como nós temos hoje. Nem se falava em roubalheira institucionalizada como nós temos hoje. Mas nós vimos aí um ex-presidente que no mensalão não sabia de nada, no petrolão dançou. Nós vimos aí um ex-presidente da Câmara metido com todo tipo de pouca vergonha. Aqui no Rio de Janeiro, os últimos governadores estão passeando os que não estão presos, os outros estão passeando pela cadeia. Entra e sai, porque tem que ter habeas corpus, tem que liberar. Só que tem 2 que ficaram pegados mesmo, porque a sujeira estava muito grande nos pés deles. Já estava indo chegando na garganta. Nós vemos aí, a nossa legislação é tão fantástica, que nós vemos aí a mulher de um ex-governador desse que está preso, passeando tranquilamente por aí, tendo 30 e tantos anos de cadeia para puxar. Por quê? Porque ela tem um filho com menos de 12 anos, que ela precisa cuidar. Perfeito, maravilha, a lei tem que ser cumprida. Agora, e as outras presas? Que foram pegas com um punhadinho de droga, bababá, tiveram filho na cadeia, deram o filho para a família ou para a adoção, porque não podia ficar com o filho. E aí? Quer dizer, existe um peso, 2 medidas ou 2 medidas de um mesmo peso? Qual é a situação aí? Qual é a situação aí? Essa legislação é para todo cidadão? Ou é para alguns ela funciona de um jeito, para outros funciona de outro? Quem pode tem grandes advogados,
que é outra coisa que eu não entendo. Advogado é advogado. Passou na OAB, é um advogado como qualquer outro advogado. Tem que ter o respeito de qualquer outro advogado. Mas nós temos aqui os figurões da advocacia. E o restante é o quê? Então, a coisa aqui funciona aos borbotões. Nós temos lá em Minas a situação lá. Nós vemos aí a empresa que destruiu o Rio Doce, que destruiu o Vale, que destruiu Brumadinho, que destruiu Mariana, destruiu aquela região toda. Até agora que ela está dizendo que está fazendo isso, fazendo aquilo. Quantos anos depois de Mariana? Quantos meses depois de Brumadinho? Quantas pessoas perderam a vida? Funcionários e colaboradores dessa mesma empresa? E o que foi feito de real? O que aconteceu de real nisso aí? Os 600 quilômetros de rio que foram envenenados? A agricultura perdeu tudo? A pecuária? E lá no Espírito Santo, as praias, pousadas, hotéis, restaurantes, bares, que tiveram aquele lamaçal na sua porta. E sem contar a vida marinha. Quer dizer, então, o que aconteceu? Tem algum diretor dessa empresa, dessa grande empresa, preso de verdade? Não, porque eles são pacientes, eles têm grandes advogados. Agora que a legislação, ano passado e esse ano que começou a mudar devagarinho a legislação, agora que os deputados estão acordando que essa empresa não pode mais bancar a campanha deles. Quer dizer, então, meu Deus do céu, as pessoas são eleitas nesse país, não é para trabalhar para esse país. Não é para isso. As pessoas são eleitas nesse país para ficarem bem de vida. Porque elas fazem qualquer tipo de coisa, e isso, uma grande maioria. É do Oiapoque ao Chuí, é em todos os âmbitos. É municipal, estadual, federal. É escândalo para tudo que é lado, todo dia. Nego não quer saber se é merenda, se é comida para preso. Nego não quer saber, nego quer meter a mão. E a tal das autoridades, que tem que manter as rédeas da fiscalização, cortar na própria carne se necessário. Não. Nós temos um exemplo muito grande no judiciário. Um juiz é pego vendendo sentença. O que acontece com esse juiz? Ele recebe uma aposentadoria com todos os direitos e vai para casa? O que aconteceu com ele? Vai para casa com todos os direitos, se aposenta e acabou, está tudo certo. Raríssimos casos é que ainda acontece uma investigaçãozinha, mas... Quer dizer, então, a coisa está de mal a pior. As instituições, nós necessitamos delas. Agora, as pessoas que estão nessas instituições é que é o problema. O problema não está na instituição, não. A instituição tem que ser preservada, tem que ser respeitada, tem que ser fortalecida. Agora, essa gente que está lá tem que prestar atenção nisso. Não é só ganhar 39 mil por mês e ter mordomia, perder de vista, morar em mansões e fazer pose para as câmaras. Fazer pose para as câmaras. Dar tapinha no ombro um do outro. Contar piadinha. Falar em inglês, francês. Nós sabemos que essa gente é hiper preparada. Nós sabemos disso, que eles têm curso de tudo que é jeito. O que nós precisamos é que eles olhem para nós, desçam dos seus carros blindados e entrem no meio do povo, vejam o que está acontecendo. O desespero que as pessoas estão vivendo. Aqui em Nova Iguaçu, caiu gelo para tudo que é lado aqui. Rebentou um montão de casas. A prefeitura não tem situação suficiente, o Estado ainda não entrou. Seu Wilson Witson, o senhor tem que prestar atenção nisso. Tem que entrar nessa briga, porque as pessoas estão sem teto. A prefeitura não está conseguindo resolver o problema. E aí?
Nós precisamos das pessoas que estão no comando do país olhando de maneira mais séria, de maneira mais afetuosa até, para essa gente como nós, que mantemos essa mordomia toda dos senhores. Gente, eu fico por aqui, desculpem a minha indignação, mas é muito nhenhenhenzinho essa grande emissora aí, fazendo as suas campanhazinhas sórdidas. Mas o presidente, quando reagiu, ele faltou com respeito a essa dita emissora. O presidente faltou com respeito. Será que ele faltou com respeito? Ou a indignação dele falou mais alto? Dessa vez, a forma que ele se dirigiu a essa grande empresa, não vi nada demais, mas a empresa se sentiu ofendida. Aquela mesma empresa que no tempo da ditadura estava com a ditadura, depois já não estava mais, aquela mesma empresa que nós conhecemos. Parece que o único governo que essa empresa não se alinhou é esse governo. Por que será? Porque esse governo quer governar de maneira diferente, de maneira limpa? Será que é isso? Apoiar a canalice dar retorno? Então, gente, o prefeito do Rio está sofrendo o diabo, mas ele arrumou isso. Porque no início, se ele entra com uma auditoria forte, ele não teria esses problemas todos que está tendo. Mas, como o próprio Sérgio Cabral falou, que o prefeito e o ex-prefeito viajavam no mesmo barco, agora ele está colhendo os frutos indesejáveis da colaboração do outro prefeito. E do outro. E do outro. Gente, eu fico por aqui. Eu agradeço a vocês, peço desculpa pela minha indignação, eu não gosto de proferir palavras, faltar com respeito a ninguém, eu tenho profundo respeito a todas as pessoas, mas tem pessoas que merecem respeito, tem outras que nem tanto. Eu fico por aqui, eu agradeço a vocês e até a próxima. Um abraço.